E aí nós vamos ver como que Jeroboão ele usa isso de estratégia para poder impedir que o povo desça até Jerusalém. Nós vamos entender que Deus ele não pode ser representado por imagem alguma. Jeroboão, a princípio, está tentando representar Deus por essa imagem. Ele vai implantar no meio de Israel a idolatria, o culto ao bezerro, e ele está tentando representar Deus nessa imagem. Mas Deus ele não tem nenhuma imagem. Se nós formos ler Deuteronômio, o próprio Moisés, quando ele vai falar com essa segunda geração, com essa geração que vai conquistar a terra, ele diz: não façam uma imagem de escultura para Deus, porque ele é espírito e ele não pode ser representado. Então, Jeroboão está levando o povo de Israel a pecar, a idolatria, isso com medo de perder o seu trono. E Deus já havia falado pelo profeta Aías que se ele fosse fiel, Deus iria firmar o seu trono como firmou o da casa de Davi. Ia deixar a casa de Davi, porque havia uma promessa, mas também abençoaria Jeroboão. Então nós vemos que ele não confiou nessa palavra. Ele preferiu confiar em um recurso humano para impedir que o povo descesse a Jerusalém e adorasse no templo. E aí nós vamos ter Roboão reinando durante 17 anos e Jeroboão reinando durante 22 anos. Eles são contemporâneos, haverão guerras constantes entre eles dois. Muitas das vezes, Roboão, ao pegar o exército e tentar conquistar o território que está sobre Jeroboão, Deus vai impedir, porque Deus havia permitido aquela divisão, então Deus não permite nem que Roboão vá à guerra contra eles. Então é um período em que há muita guerra entre as duas tribos e, consequentemente, também muita fraqueza, muitas perdas territoriais para outros inimigos, já que as duas nações estão guerreando entre elas, e isso faz com que outras nações tenham acesso maior, possam realmente levantar guerras e saírem vitoriosas nessas guerras contra Israel. Reoboão, ele morre e o seu filho vai continuar reinando em seu lugar, o filho de Roboão, que se chama Abias. Abias, ele é filho de uma moça chamada Maaca, de uma mulher chamada Maaca, filha de Absalão, ou seja, ela era prima, de Roboão. Eles se casaram e eles geraram então a Abias. Abias foi tão ruim quanto Roboão. E ele reinou aí durante um período de 3 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele foi o pior. Entre Salomão e Roboão, ele foi o pior. E a Bíblia vai relatar que Deus, por misericórdia da promessa que havia sido feita a Davi, Deus iria levantar um sucessor que que trouxesse uma reforma dentro de Jerusalém. E esse sucessor é o filho de Abias, o nome dele é Asa. Tem um detalhe bem interessante aqui, porque o capítulo que relata a história de Asa, lá no capítulo 15 do primeiro livro dos Reis, no versículo 10, fala que Asa era filho de Maaca, filha de Absalão. Isso é improvável, irmãos. Maaca, ela é a avó de Asa, porque vocês vão ler lá nos versículos anteriores que ela é mãe de Abias. E aqui vai falar de novo que ela é mãe de Asa, mas não. No original, provavelmente esteja escrito como avó. O título mãe é porque ela tem um título dentro de Judá, dentro de Jerusalém, o título de rainha mãe. E Asa, quando ele toma o trono, não, quando ele está no trono, devido à morte do seu pai, a primeira coisa que Asa faz é tirar os altos, ou seja, tirar locais de idolatria do meio de Jerusalém, quebrar esses ídolos dentro de Jerusalém. Inclusive um ídolo que a própria Maaca, sua avó, havia introduzido. E ele vai até mesmo tirá-la
do seu exercício de rainha-mãe. Então, ele traz uma reforma tão grande que ele não vai poupar nem mesmo a sua avó nessa reforma espiritual. E alguns questionam como que Asa conseguiu, como que Asa teve um contato com Deus se o seu pai, se seu avô não tiveram. Bom, nós temos ainda aqui sacerdotes que mantinham provavelmente uma postura diante de Deus e alguma influência Asa recebeu. A Bíblia não nos relata, mas também tem um detalhe que é lindo. Deus iria levantar um sucessor que desse sequência. Esse sucessor foi Asa, um sucessor que fizesse uma reforma. Este também é contemporâneo de Jeroboão. Quando Asa começa a reinar, Jeroboão está no seu 20º ano. Lembrem que eu falei que Jeroboão reinou durante 22 anos. Então, ele está no seu 20º ano sobre Israel. A guerra entre Asa e Jeroboão não tão grandes quanto a de Roboão, porque Asa que ele vai começar a conquistar alguns territórios geográficos. A Bíblia relata que Deus é com Asa. Tem uma história que é muito interessante, porque o rei da Síria virá contra Asa com 1 milhão de soldados, e Asa, por ter conquistado já, perdoe-me, não o rei da Síria, mas Asa, por ter conquistado já um território geográfico, ele também aumenta o seu poderio militar. E ele está aqui com aproximadamente 500 mil soldados. Então, quando este rei se levanta contra Asa com aproximadamente 1 milhão de soldados, Deus ele intervém. Asa ele não vai confiar no seu poder, Asa vai confiar no poder de Deus e ele vai receber grande vitória nessa guerra. Só que a Bíblia vai nos dizer que o rei de Israel se levanta contra Asa. Eu vou parar um pouquinho aqui para estar falando o que está acontecendo em Israel. Lembram que quando Asa começou a reinar, Jeroboão estava no 20º ano. Então ele reinou mais 2 anos e morreu. E aí o seu filho começou a reinar no seu lugar. Só que antes dessa história, um dos filhos de Jeroboão adoeceu. O nome desse filho era Abias. Jeroboão pede que sua mulher vá até o profeta Aías. Quando ela chega neste local, o profeta declara para ela que o filho morreria. E aí ela retorna a Israel e quando ela põe o pé no portão, o menino morre. Aías também pronunciou para essa mulher de Jeroboão que não só aquele filho morreria, como toda a casa de Jeroboão seria exterminada da história, porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor, introduzindo a idolatria no meio do povo de Israel, desobedecendo a Deus. E aí isso vai acontecer. Abias morre, passam-se 2 anos, Jeroboão morre, seu filho Nadab começa a reinar no seu lugar, e a Bíblia diz que certo dia Nadab ele estava bebendo, fazendo uma festa e ali se embriagando, e naquele momento um dos seus soldados, chamado Baasa, ele vai entrar naquele local onde Nadab se encontra e vai matá-lo, tomando assim a dinastia de Jeroboão. A tribo do norte, a tribo de Israel, constantemente nós temos histórias de mudança de dinastia. A primeira dinastia, a dinastia de Jeroboão, onde ele reina e logo depois seu filho Nadab. Nadab é morto
por Baasa, que não tem descendência, ele é um soldado. Então ele conspira contra o trono de Jeroboão, contra a família de Jeroboão, e ele assassinando Nadab, ele não assassina só Nadab, como todos que pudessem dar sequência a esse reinado, e ele passa agora a ter a sua dinastia, ele passa agora a imperar, a ser o rei de Israel. Só que quando Baasa começa a reinar, ele se levanta contra Asa, o rei de Judá. Ele vai cercar Jerusalém, ele vai cercar a cidade de Judá, tentando tomá-las. E aí Asa, nesse momento, ele não confia em Deus. Essa história é bem interessante para nós, porque a Asa começou muito bem. A Asa começou servindo a Deus, tirando os altos, tirando a idolatria. Entrou em uma guerra em que, visivelmente, humanamente falando, era impossível ele vencer, mas ele colocou Deus à frente, Deus guerreou por ele e eles foram vitoriosos. Mas quando chegou nesse momento de guerra contra Israel, ao invés dele confiar em Deus, ele decidiu tomar o tesouro da casa do Senhor e dá-lo ao rei da Síria. E quando ele deu esse tesouro ao rei da Síria, ele pediu que o rei da Síria tirasse as tropas de Israel que estavam ali em Jerusalém, que o rei da Síria guerreasse por ele. E aí parece apenas um jogo político, mas não. Naquela época, quando uma nação vencia uma guerra, isso significava que o Deus daquela nação havia vencido. Então, quando Asa confia na Síria, ele está dizendo que o Deus da Síria é mais poderoso. Ele está deixando isso claro para o rei da Síria. E o rei da Síria ele vai guerrear porque ele quer guerrear contra Israel. Ele consegue com que Baasa retire as suas tropas de Jerusalém. Mas depois daquele momento, o profeta ele vai pronunciar contra Asa e ele vai declarar para Asa que o que ele fez foi mal aos olhos do Senhor. E Asa ele vai ficar enfurecido contra o profeta. Nesse momento ele manda prender o profeta e inclusive ele chega a perseguir os outros homens de Deus. E aí nós vemos um rei que começou muito bem, um rei que começou adorando a Deus, servindo a Deus, agora está perseguindo o povo de Deus. Isso começou aproximadamente, ele já estava reinando há 35 anos, olha quanto tempo ele foi bem no seu reinado. Asa reinou 41 anos sobre Jerusalém, mas no finalzinho da sua carreira, ele prefere confiar na força humana ao invés de confiar no poder de Deus, mesmo tendo recebido anteriormente uma vitória tão impactante sobre um outro exército inimigo. E quando ele faz isso ao profeta, a Bíblia nos diz que passa-se um tempo e ele fica enfermo dos pés. E a enfermidade que ele adquiriu nos pés foi uma enfermidade tão grande que ele teve que ficar retirado. E a Bíblia diz que o seu filho começou a reinar com ele, foi corregente com Asa, que é o rei Josafá. Então Asa, ele vai ficar enfermo, não consegue mais reinar sozinho, e a Bíblia ainda faz questão de relatar para nós, lá no livro de Crônicas, que Asa não confiou no Senhor nem mesmo no momento da sua enfermidade, mas confiou no poder dos médicos. Aí a Bíblia fala assim: quanto aos atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, não estão escritos nas crônicas dos reis de Judá? E isso mostra para nós, Deus lembra, irmãos, Deus lembra de tudo que foi feito. E não importa como começamos, é necessário que venhamos terminar
aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É necessário que venhamos concluir louvando, exaltando com a mesma fé, com a mesma vigor, com a mesma garra, porque Deus, na realidade, Ele quer que nós tenhamos uma caminhada constante, contínua, não algo que começa bem e termina mal. Lembro daquela história dos dois homens que correram até o rei Davi, e um correu tanto, correu, mas quando chegou ao rei Davi ele não tinha nenhuma notícia? Pois é, Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós tenhamos as boas novas e que venhamos ir com a mesma velocidade, que venhamos adquirir o mesmo potencial, e quando a nossa fé for abalada, que venhamos confiar nele, que venhamos nos render a ele. Asa, no final da sua carreira, ele deixou de glorificar o Senhor na tua vida e preferiu confiar na força humana. Isso trouxe sérios, grandes prejuízos ao reino de Judá. O que está acontecendo em Israel? O que está acontecendo durante esse período? Nós vamos ver que Nadab, Baasa, ele vai reinar durante um grande período. Alguns consideram que Baasa ele teve uma certa influência sobre a nação de Israel, e logo depois nós vamos ver que também a sua dinastia também vai sofrer sérias consequências. Então, irmãos, Elá, filho de Baasa, começa a reinar no seu lugar. Este vai reinar apenas 2 anos. Baasa, ele conspirou contra o reinado, né, do filho de Jeroboão, que foi Nadab. Ele aproveitou uma situação em que Nadab ficou exposto após uma guerra, e ele aproveitou para matá-lo. E agora o seu filho Elá, ele já é morto, Baasa, e o seu filho Elá começa a reinar. Esse está embriagado, e um general aproveita a situação, o nome dele é Zinri, aproveita esta situação e mata então Elá, filho de Baasa. Nós vemos como uma coisa, né, vai como um fruto, algo que foi plantado e que está sendo colhido aqui. Algo também interessante é que o profeta já havia pronunciado a queda da casa de Baasa pelo mal em que eles haviam feito, pelo mal que ele havia implantado. Ele não desviou os seus pés do caminho de Jeroboão, pelo contrário, ele manteve a idolatria no meio de Israel. E também, Deus também está julgando ele pelo que ele fez à casa de Jeroboão. Talvez alguém se questione, mas não foi o próprio Deus que disse que que a casa de Jeroboão seria destruída? Sim. Só que houve injustiças, e Deus então também vai intervir nessa situação. E aí nós vamos ver Zinri matando o filho de Baasa, um reinado de apenas 2 anos aí no meio de Israel. Quando Zinri mata o filho de Baasa, o povo de Israel está na cidade de Gibeton com o general Oni, e o povo fica sabendo